Bora lá, galera. Vamos acompanhar aqui agora as últimas informações da vitória do Flamengo. O Flamengo vence a equipe do Atlético Goianiense no último minuto do jogo, praticamente. O Flamengo teve um pênalti sofrido pelo Bruno Henrique. Pedro marcou e fez o gol da vitória do Flamengo. O Flamengo, né, que estava preocupando aí nesse jogo. O Flamengo, com um jogador a mais, leva o empate novamente e por pouco o Flamengo não sai derrotado, já que a equipe do Atlético Goianiense perdeu um pênalti, né? O VAR também anulou também um gol também do Atlético Goianiense, que seria o terceiro gol do Atlético, caso esses dois gols aí fosse válido, né, o pênalti e o gol, né, impedido, né? Então o Flamengo precisa melhorar muita coisa. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Atlético Goianiense e do Flamengo. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Não esquece também, galera, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal. O pênalti decisivo para o Flamengo no finalzinho, então todo mundo reclamou de quase tudo. Claro que o Flamengo, com a vitória no bolso, aí ficou um pouco mais tranquilo e o Atlético Goianiense reclamou bastante. O Jair Ventura, a gente acompanhou ali na sala de coletivas, ele usou um pouco da ironia, mediu um pouco as palavras, deu parabéns várias vezes ao árbitro, disse que em outras oportunidades no campeonato aqui, ele de fato já apitou um jogo do Atlético Goianiense e foi o protagonista, lamentou demais. O Jair Ventura garantiu que não ofendeu a arbitragem em momento algum. Ele falou que de fato xingou, mas aleatoriamente o lance, que ele pedia a questão do pulgar, mas não xingou, não ofendeu a arbitragem. Foi esse o posicionamento do Jair Ventura, mas as duas torcidas muito invocadas aqui com o árbitro da partida. Isso porque houve penalidades, como eu disse. O Atlético Goianiense até reclamou, inclusive, de um gol que seria o da virada, né? O Flamengo saiu na frente, um golaço de falta do De La Cruz, aí depois o Atlético Goianiense empatou de cabeça com o Luiz Fernando, já tinha perdido um jogador, justamente no lance da falta, no primeiro tempo, o zagueiro Alex, e aí no segundo tempo o Atlético Goianiense teve um pênalti, teve esse lance da virada, que seria a virada de 2-1, mas aí foi marcado um impedimento do Emiliano Martinez numa cabeçada que ele deu para trás e seria o gol da virada num chute do Baralhas. Aí reclamou bastante o Jair Ventura também sobre isso, disse que não viu impedimento, ficou ali embaixo no vestiário acompanhando, já que tinha sido expulso, não conseguiu enxergar o impedimento, não entendeu porque o impedimento não passou aqui no telão do Serra Dourada, então reclamou bastante. Mas fato é que o Léo Pereira cometeu um pênalti até infantil, né? A gente pode observar aqui em cima do Luiz Felipe. Isso o Tite disse que observou todos os lances no vestiário e considerou que o árbitro acertou em todos os lances, foi correto em todos os lances, é sempre bom ressaltar isso. E de fato o Léo Pereira cometeu esse pênalti. O Shailon teve a oportunidade de colocar o Atlético Goianiense numa virada que seria espetacular, né, com um a menos, carimbou a trave e aí depois ficou aquele clima ainda mais tenso. No finalzinho, aí sim, a disputa entre Maguinho e Bruno Henrique na grande área, aí houve essa disputa bem grande ali. O estádio prendeu a respiração nesse momento, Bruno, estou me alongando porque de fato foi um jogo muito empolgante nesse sentido. O estádio prendeu a respiração, pessoas fazendo gesto de roubo aqui pelo lado do Atlético Goianiense, vários torcedores, enfim, pessoas na tribuna por ali, até que o árbitro foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade que deu a vitória ao Flamengo. Então foi uma grande insatisfação geral com a arbitragem. Como eu disse, o Tite falou que observou os lances no vestiário, os vídeos, disse que foi tudo correto. Segundo ele falou com o quarto árbitro depois da expulsão do Jair Ventura para ter um pouco mais de calma, porque para ter um pouco mais de coerência, que às vezes o treinador fica um pouco bravo, mas foi informado para o Tite que a arbitragem tinha sido ofendida e o Tite falou que o Jair poderia falar sobre isso, que aí não é mais da seara dele. Então foi esse o pacote da estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e também Flamengo. Esse grande pacotão. O Flamengo sai feliz com os 3 pontos e o Atlético Goianiense furiosíssimo, não só ter perdido, mas ter jogadores expulsos, técnico expulso e também sofrido essa derrota no finalzinho
com esse gol de pênalti sofrido. Então foi um clima bem quente aqui no Serra Dourada. E só para arrematar, Bruno, depois dessa extensa fala que eu tive aqui, de fato, para um jogo tão emocionante, bateu demais no peito, o Tite foi para a torcida, bateu no peito, chacoalhou no final. Foi uma vitória para ele, muito emocionante. E aí você nem citou ainda, teve aquele lance que alguns rubro-negros reclamam de uma falta em cima do Ayrton Lucas, né? Que poderia ter sido uma expulsão também, enfim. Perfeito. Né? Diante de tanta... É que você citou os lances principais, as maiores reclamações foram essas, mas aconteceram outras também. Mas obrigado, viu, Pedro? Bom retorno aí para você. Até mais. Maravilha, eu esqueci porque realmente, Bruno, até tinha anotado alguns lances aqui, mas é que foram tantos, a partida tão recheada que acho que a Renata vai ganhar hora extra aí para ter que trabalhar tanto, falar tanto de arbitragem só dessa partida aqui, porque é impressionante o que aconteceu aqui no Serra Dourada. E vale o último detalhe, Tite deu uma reclamada braba sobre o gramado aqui do Serra Dourada e, de fato, está num estado lastimável. A gente está aqui do ladinho, observa, tem uns buracos. É uma coisa bem triste mesmo, bem pior que Maracanã. E a gente lá no Rio sabe que o Maracanã atravessa fases bem ruins e muita areia. Cada levantada de bola, cada carrinho, muita areia aqui no Serra Dourada. Então, isso prejudicou bastante as duas equipes. Essa é uma outra discussão também. Obrigado, viu, Pedro? Antes da gente comentar os lances, Renata, vamos ouvir o Tite? Mauro? Sim. Vamos lá. Vamos, Mari. Vamos. A gente ouve o Tite porque são muitas coisas que envolvem, claro, o treinador do Flamengo, pra gente ver aí as reclamações e a Renata, o Djalminha e o pessoal todo aqui comentar pra gente. Vamos lá. Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, coloco. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis, para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com 3 dias antecedentes, as perguntas estavam me falando agora dentro do próprio campeonato. Então, calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar de que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Estou há não 40 anos na bola, mas 30 anos como técnico, cara, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube nós vamos fazer. Só que também às vezes depende da gente interpretar o que foi dito. Lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos. Vou terminar. Fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o Campeonato Paulista. Então daqui a pouco eu tenho também uma história atrás de mim que mostra. E eu queria ganhar tudo. Eu queria ganhar o Paulista. Eu quero, torcedor, com o meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim. Mas, para fechar, se vocês mostrarem uma equipe que jogou e ganhou todo o ano, tudo que ela disputou, eu acho que o Cruzeiro do Vanderlei, mas não sei se ele ganhou, se teve outras competições que eu não gostava. Pronto, então é isso que eu falo, eu trabalho com a verdade, não com, sabe, eu não gosto de dar bala juquinha, não gosto de fazer média, eu não gosto de ficar abafando uma coisa, não é meu modelo, não é a minha forma, não, cara, nós vamos trabalhar para isso, a maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz. Eu estou falando do Atlético, hoje o torcedor flamenguista que ele vai para casa e fica feliz com a sua família, pô, isso é legal para nós. Então isso, só que também, talvez alguns entendam, talvez outros não façam muita questão de entender. Tite, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Quando o jogo acaba, você vai ali na torcida e vibra bastante. Você movimenta muito ali com o torcedor. Essa foi uma demonstração de o jogo foi acirrado e também que o adversário limpou. Sim. E pelo carinho e respeito ao torcedor ao qual me falei anteriormente. Sim.
Mais perguntas? Mauro? Alguém mais? Então, as duas últimas aqui. Tite, Kleber, boa noite. Independentemente das questões que são pertinentes, por causa da qualidade do gramado, o próprio adversário do outro lado, mas o torcedor que ficou maravilhado com um ápice da equipe durante o Campeonato Carioca, em que o Flamengo foi nitidamente superior ao adversário, colocando uma grande intensidade nas partidas, é nítido que o Flamengo retrocedeu um passo nesses últimos jogos. E talvez isso que preocupe o torcedor para essa sequência, que é uma sequência preocupante agora com essas 3 competições, né? A que se deve, no seu entendimento, e no do Kleber, essa queda, talvez, ou dosagem da equipe, né, pensando nessas 3 competições? Silêncio, por favor. Dá para responder? A gente colocar nos últimos jogos, né? Vamos trazer para os últimos jogos. Nova Iguaçu, que foi o segundo jogo da decisão. Fez um primeiro tempo extraordinário. Segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade. Nova Iguaçu também uma grande equipe, não à toa chegou à final. O jogo passado, um jogo de Libertadores, que nem todos os adversários, né? E, por exemplo, o Atlético Mineiro teve um jogo de título, em seguida jogou o jogo de Libertadores, também teve um jogo difícil. O Fluminense também teve um jogo difícil. O Grêmio, que foi campeão, também teve um jogo difícil. Então, dentro desse aspecto, a gente também tem que analisar que há um adversário, que há uma forma de jogar, que muitas vezes o adversário que a gente observa vem com muitas mudanças, especificamente em campeonato de Libertadores, para que venham nos enfrentar em casa e dificulta muito. Mesmo assim, a gente no primeiro tempo podia ter aberto uma vantagem maior, no segundo tempo não. E hoje eu falei do adversário. O Atlético Goianiense vem de 15 vitórias, é um campeão estadual, jogando dentro da sua casa, um time muito compactado, muito bem defensivamente, trabalha muito bem a bola aérea, a bola ofensiva aérea do Atlético é muito boa, o trabalho de bola longa não era um time que usou de sair, em outros jogos ele usou, hoje com a gente era a bola quebrada, colocando 3 atacantes e um meia por trás, então tem uma dificuldade, foi um jogo que acho que a gente menos criou, então num jogo duro como foi hoje, a gente vai encontrar jogos duros, a gente foi duro e conseguiu a vitória, né? Então não vai ser sempre que a gente vai jogar e vai acabar com o adversário e vai ser infinitamente superior ao adversário. Algumas vezes vão ter dificuldade. Inclusive com opções de 2 pivôs, de 2 externos, da jogada de conclusão, do Arrascaeta vindo por trás, de um volante fazendo uma saída. São as variações que às vezes o jogo se impõe. Última pergunta. Tite Edson Júnior da Rádio. Aí então, o Tite e também o Kleber Xavier, Djalminha, já vou passar na sequência para a Renata, para a gente falar de todos os lances, mas a avaliação então dessa vitória por 2-1, né, apertada, algumas críticas, e o Tite novamente falando sobre aquela questão de priorizar, né, Mauro, as competições, explicando que não quer dar bala-juquinha para ninguém. Não. Está apenas sendo realista, Djalma. Ouvindo Djalma. Djalma, acho que não sei se está... Tá mudo aí, hein? Multado, será? Tá multado aí, Djalma? Tá mutado ou não, Djalma? Tá ouvindo, mas... Ele falou que ele tá não ouvindo. Tá ouvindo a gente também? Não, ele está ouvindo a gente. A gente que não... Você fechou aí o seu microfone? Não. Tá, eu não sei se o seu microfone aí que tá fechado, Djalma. Mas então, antes do Djalma falar, e até antes que ele volte, Djalma, até parece que ele está nos ouvindo, até para ele saber a opinião dele também. É só uma coincidência. O Flamengo não toma gols com o Tite. Tomou um gol no campeonato com o Sub-20. O gol que o Nova Iguaçu fez não era o time do Tite. Isso. Aí agora tomou 2 gols com o adversário tendo 1 a menos. Foi assim contra o Milionários. Verdade. E foi hoje. Curioso, né? Esse é um time que tem tanto equilíbrio, tanta consistência. 1 a menos. 1 a menos é aquele que tomou gol. Enfim. Ainda tomou outro que depois, né? O Jair Ventura até reclamou, mas aquele lance ajustado ali de impedimento, né? Que foi revisto. Ia tomar 2 porque o Shailon perdeu um pênalti também, né? O Shailon perdeu um pênalti, é verdade. Ia ser 2-1 naquele momento. O bobo do Léo Pereira. Do Léo, Teve o gol anulado por impedimento, né? Sim, pois é. Vamos ver os lances, então, da arbitragem? Vamos lá, Renata, porque acho que, bom, não vou falar que foi o mais confuso, porque todos foram bem confusos, né?
Mas vamos ver, então. Primeiro, com 13 minutos, tem a expulsão do Jair Ventura, o técnico do Atlético Goianiense, e até o Tite depois reclama dessa expulsão, Renata. Eu vou começar falando... Tite, bem-vindo ao Brasileirão de volta, porque nos jogos da seleção brasileira normalmente era arbitragem FIFA, era outro estilo de arbitragem, e aqui no Brasileirão, Tite, você vai ver que a arbitragem é bem diferente daquela que você está acostumado. O Tite reclama da expulsão do Jair, ele pede para ter mais calma. Eu olhei aqui, não saiu ainda a súmula do jogo. Porque quando sai a súmula, a gente consegue ver o que o árbitro relatou. Se realmente o Jair Ventura falou alguma coisa mais grave para ser expulso ou não. Não é de hoje, a gente já tem isso, que a comissão pede para os árbitros serem enérgicos com os treinadores. Então, aquela reclamação mais assintosa, tal, é para colocar pra fora. Porém... Mas ele não deu nem amarelo, né? Não deu amarelo. E assim, Bruno, é interessante porque no livro de regras, você tem um motivo que o árbitro vai advertir a comissão técnica, o treinador, advertir verbalmente, os motivos que ele vai advertir com cartão amarelo e os motivos que vai expulsar. Para ele ter expulsado, o Jair Ventura tem que ter falado alguma coisa muito absurda. A reclamação tem que ser algo... porque você não vê, pelo menos aí, gestual. Com 13 minutos é uma reclamação porque ele cobra um cartão amarelo. Cartão amarelo. Num lance que até poderia, de repente, dar o cartão amarelo mesmo. Sim. E não vê, você não vê pelas imagens... Ele foi expulso pelo quarto árbitro, né? Você não vê uma... Porque ele fala pro quarto árbitro. E o quarto árbitro chama o árbitro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber o que ele falou. Tem que ter sido algo muito absurdo para ele ser expulso. A súmula ainda não saiu para a gente falar. Só que é isso que a gente fala. Árbitro, eu falo que a arbitragem é um dom. A arbitragem é muito mais do que você apitar um jogo com um livro de regras embaixo do braço e orientações. Você tem que ter leitura, entendimento, entender o futebol, entender o jogo, como o Djalma falou, para você conseguir controlar uma partida e sem cartões excessivos. Porque a gente aqui fica questionando, Jair, a expulsão. Sim. Porque a gente não entendeu. Pra gente não ficar claro. Então, esse é um ponto. Se é uma expulsão que não é claro para todo mundo, o árbitro vai ser questionado. Renato, posso... Eu vou pedir desculpa, mas eu vou colocar uma pimentinha aí, né, para você. Porque aí fica a palavra do árbitro contra a palavra do Jean. Do Jair, né? Porque o Jair fala, eu não falei nada, eu xinguei pra lá, entendeu? O árbitro achou que foi pra ele. É meio... Nós já vimos... E aí não estou dizendo do árbitro, mas nós já vimos situações, você já viu situações que foi relatada uma coisa, aconteceu uma coisa no campo e foi relatado outra na súmula. Né? São essas situações que eu estou só querendo dizer, porque a arbitragem ela vai ser muito pressionada e muito questionada. Pode existir isso, até porque pela demora. Se ele xingou, é rápido. Ó, me xingou, falou tais palavras, pronto, acabou. Você não tem uma dificuldade de fazer a súmula, pelo menos é o que eu penso, não sei o que você pode falar. Você tem um tempo para entregar a súmula depois do jogo, né? Isso está no regulamento da competição. E nesse jogo aconteceu muita coisa. E nesse jogo aconteceu muita coisa. Você tem expulsões, você tem VAR, você tem muita coisa para realmente ali relatar. Mas o relato é simples. Expulsei o treinador, tal, por proferir as seguintes palavras. Entendeu? Então, a gente tem que, nesse caso, esperar. Porque a gente também nem tem a câmera, né, do outro lado para fazer a leitura ou para interpretar o que o Jair possa ter falado ali. Porque até, né, Djalma, assistindo e vendo pela televisão, a gente não vê o que ele fala para o quarto árbitro. A gente vê a reclamação ali para o árbitro, que aparentemente é uma reclamação normal de dar ou não um cartão amarelo. Não é isso, Djalma? Na verdade, o Jair ali, ele está reclamando veementemente para que deu amarelo, né? Se não me engano, era no pulgar a jogada. Ele queria que desse o amarelo, né? Não deu para ver realmente o que falou, mas o que mais me impressiona é assim, o Tite, tudo bem, falou bem da arbitragem, mas nesse lance aí, ele expulsa o treinador do Atlético de Goianiense, o Jair Ventura, e ele não agradou nenhum dos dois, que o Jair reclama dele e o Tite também
após a expulsão do Jair, ele protesta, fala que não tem que respeitar o processo, que não deveria ter expulsado. Ou seja, ele não consegue agradar nenhum dos dois equipes, expulsando o treinador com 13 minutos de jogo. Não dá para saber se ofendeu. Eu acho, pela jogada, que ele não ofendeu. Ele está reclamando muito em relação do cartão. Mas eu acho que o árbitro tem que ter um jogo de cintura de expulsar o treinador com 13 minutos. Agora, obviamente, que na súmula, se ele ofendeu, se ele xingou, vai estar relatado. Mas não parece que aconteceu isso. E no decorrer do jogo, o Tite comentou ali, não apareceu a entrevista, mas o Pedro Henrique Torres falou que o Tite falou bem da arbitragem. Porque também condiciona o resultado. Esse pênalti no final aí pro Flamengo, eu não concordo não. A gente vai ver daqui a pouco as imagens. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para contestar da arbitragem nesse jogo também. Vamos ver os outros lances, então, porque tem a expulsão do Alexis, né? E essa falta também é que origina o golaço do De La Cruz, não é, Zé Elias? Um golaço de falta que o Djalminha assinaria. Mas acho que há uns 10 anos que eu não vi um gol de falta no futebol brasileiro desse jeito. Esse foi bonito mesmo. O Rei era para expulsão? O que a gente tem que analisar nesse lance? Primeiro, o que o VAR e o árbitro em campo vai analisar? O momento que o jogador sofre a falta. Então, o VAR ele vai parar a imagem no momento do toque do zagueiro aí. Entendeu? Pouquinho antes até. Quando esse jogador sofre o toque para cair. Se você pega a imagem parada, aí você vai analisar o quê? Ele tinha o domínio da bola? DDD. Exatamente, os 4 Ds. Ele tinha o domínio da bola? Sim. Tinha. Ele tinha a direção da meta? Tinha. Ele tinha uma distância curta relativa ali entre meta e jogador? Tinha. E aí o outro ponto a ser analisado, número de defensores. Se ele passa por esse jogador, porque a gente tem um problema aí. Quando ele tá no chão, você vê um jogador, um outro zagueiro chegando. Já muito perto, Entendeu? Só que a hora que você para o lance, no momento da falta, esse zagueiro tá uns 2, 3 metros atrás. Se ele não sofre a falta e passa por esse jogador, ele ia ficar no 1 contra 1 com o goleiro? Pela velocidade e intensidade que ele estava, provavelmente sim. Se esse segundo zagueiro tivesse mais próximo dele, ou do lado, ou cercando, ou perto de cercar, aí já poderia ser contestado. Exatamente, já poderia. Mas no momento da falta, ele tá atrás, uns 2, 3 metros. Eu tive a impressão que ele não marcou na hora. Ele parece que vai dar até uma vantagem que ele percebe depois que não tem vantagem, porque o Pedro levanta. Não é aquela falta. Vai pra jogada. Ele dá uma vantagem. Ele tenta dar uma vantagem. Eu acho que ele tentou dar e aí ele viu que não teve vantagem. Porque veja, aí, não marcou nada. Olha lá, tanto é que os caras continuam jogando. O Pedro vai. Ele marca, exatamente. Ele demora. Demorou. E isso é um erro também. E eu vou te falar por que é um erro. De repente ele demorou para raciocinar. Porque quando é um são lance muitos pra Ds. cartão vermelho... Acho que ele vai pensar em tantos Ds assim dentro do campo. 4D assim, em frações de segundos, né? Não dá. E assim, você tem o ponto de que a hora que você é um cartão vermelho, você só vai dar uma vantagem se for um gol claro ali. E ali você não tinha um gol claro quando acontece a falta. Então ele erra em demorar para marcar também. Tanto é que o Pedro vai na bola ainda. Então ele erra em vai imaginar uma vantagem, mas ele acerta, a expulsão é correta. Pela imagem, sim. Você tem os 4 Ds que a regra pede de oportunidade clara de gol. Isso é mais importante. Mas o D mais legal dessa falta aí foi De La Cruz. Esse foi o D legal. Qual é? De La Cruz. Ah, sim. Que fez um gol a Lazico, né? Golaço. Foi golaço, hein, Djalma? Antes da gente ver outro lance, só é importante a gente falar do gol do De La Cruz, hein, Djalma? Não, golaço. Aquela batida perfeita de falta. E só deu pro goleiro fazer aquilo mesmo, assistir, porque é aquela que pega perfeita. A cobrança do De La Cruz foi perfeita. A gente fica feliz, né, de ver um gol de falta tanto tempo que a gente não vê, mas eu sempre digo, quando sai, não sai de jogador brasileiro, nada contra, fico feliz, bela cobrança, mas nós podíamos também ter jogadores brasileiros batendo essas faltas. Ô, Djalma, então você vai ver muito isso, Djalma. Outro dia... Não, o Djalma vai ver muito, sabe por quê? Tem 147 estrangeiros disputando a Série A. Então a gente vai ter muito jogador. Subiu de 7 para 9 que podem jogar. De repente podemos ter um jogo com 9 estrangeiros do lado contra 9 do outro.
E aí aquela reclamação, pô, tá afetando a formação de jogadores brasileiros, aí é uma outra discussão. Teve um golaço. Galera, Flamengo, nenhum jogo cheio de polêmica com a arbitragem. A expulsão, galera, na minha opinião, a expulsão também do Jair Ventura, eu achei tão estranha também que, tipo assim, não deu pra ver nenhum gesto dele fazendo pro árbitro, só se ele falou alguma coisa ali, o árbitro não gostou, porque os árbitros estão sendo agora, a instrução é expulsar. Qualquer coisa, xingou, é expulsão, mesmo se não xingar o árbitro. Pode ter acontecido, pode ter sido sim ou não, né? A gente não tá dentro de campo ali para poder ter a certeza, né? Mas, assim, é complicado, né? Porque, querendo ou não, um time ficar sem o técnico na beira do campo é ruim, mas também os técnicos também, eles têm que começar a dosar também a forma que eles falam com a arbitragem, né? Tentar falar menos com a arbitragem, fala mais com os jogadores e menos com a arbitragem, que a obrigação do técnico é falar com o jogador, não com o árbitro. Só aqui no Brasil que tem isso, o árbitro, ele fala o tempo, o técnico, ele fala o tempo todo com a arbitragem. Só aqui no Brasil que tem isso, entendeu? O técnico tem que conversar com a arbitragem, entendeu? O árbitro tá ali para fazer o trabalho dele, se ele errar ele tem que ser punido, entendeu? E assim, vamos falar, o jogo do Flamengo, mais uma vez o Flamengo leva gol com o time adversário com -1. Mais uma vez. E era o time do Tite que não levava gol. Passou o Campeonato Carioca todo sem levar gol, né? E simplesmente na Libertadores, com -1, levou o gol do empate. No Campeonato Brasileiro, com -1, levou empate. A sorte do Flamengo é que o Flamengo conseguiu um pênalti no final do jogo. O Atlético Goianiense estava melhor, hein? O Atlético Goianiense teve um pênalti falhado, teve o gol anulado. Então, o time do Atlético poderia ter saído vencedor mesmo com -1. O Flamengo, na minha opinião, não tem apresentado o melhor futebol. Quando o Flamengo pegar uma equipe forte, Internacional, Palmeiras, Atlético, aí a gente vai ver. Porque aí o Flamengo ganhou no sufoco. Ninguém vai falar dos erros do Flamengo no jogo. Ninguém falou nada. Então, a gente quer ver se o Tite, né? O Tite, apesar que o Tite não é de falar muito negócio de erros, o Tite não gosta. O Tite não gosta de ficar falando muito de jogador, ele não tá errado nisso, não compromete seu elenco. Se ele tiver que chamar atenção, ele vai chamar. Na hora que ele fizer a conversa dele lá com o jogador, vai chamar o jogador e vai conversar, vai mostrar o time que tá errando. É assim que tem que ser, na minha opinião. Todo técnico não tem que ficar falando na mídia se o jogador errou ou não, entendeu? Isso daí, na minha opinião, também prejudica muito o jogador. Ele tá corretíssimo nisso, né? Mas poderia falar um pouco mais sobre o jogo, sobre como que foi o jogo. O Flamengo ganha seus primeiros 3 pontos. O Flamengo, que é tido como uma equipe favorita a conquistar o título. Um time que quer ser campeão já tem que começar vencendo fora de casa. O próximo jogo, o Flamengo joga em casa. O Flamengo joga no Maracanã contra a equipe do São Paulo. Tem a obrigação de trazer mais 3 pontos. Tá somando, porque início de Campeonato Brasileiro é o momento de somar pontos, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que o Flamengo é favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.